Prontos? Então vamos lá, vamos continuar a primeira aula. Vamos falar a parte 2 da aula, que é rapidinho, eu vou falar sobre síndrome compartimental abdominal, que é um tema que andou caindo. Tem escola que adora, né? O pessoal de Belo Horizonte adora falar desse assunto. Rio Preto, né? O pessoal de Rio Preto também adora perguntar dessas coisas aí. E andou caindo em Sorocaba também, essa brincadeira aí. Tá? E é um tema assim ainda um pouco controverso, mas que é interessante a gente falar algumas coisinhas aqui, porque além de ter o lado cirúrgico, tem bastante coisa clínica. Bom, o valor normal da pressão intraabdominal, gente. Como é que a gente chega nisso daí? É o seguinte, a pressão de perfusão abdominal, ou seja, o sanguinho que está levando oxigênio para o tecido, para a tripinha, vai depender do quê? Da pressão arterial média menos a pressão abdominal, certo? Quanto maior a pressão abdominal, menor perfusão nós vamos ter nos tecidos intestinais. Tá? Lembrar que a cavidade abdominal, embora em algumas pessoas como eu seja muito elástica, ela tem um limite de distensão. Tá? Pode ser facilmente testado com cerveja. Né? Então, estou brincando, mas é isso daí mesmo. Quer dizer, chega um ponto em que ela não distende mais, começa a subir a pressão lá dentro. Se a pressão subir muito e ficar menor do que 50 pressão de perfusão abdominal, você vai ter indicação de laparotomia descompressiva. Vamos ver um pouco melhor isso daí. Bom, quando a pressão intraabdominal é em torno de 10 milímetros de mercúrio, a gente já vai ter repercussões sobre o fluxo da artéria hepática e sobre o fluxo da veia porta. Vai diminuir o fluxo dessas veias. Porque você está tendo uma resistência à entrada desse sangue dentro do abdômen. Se ela subir para 20, nós já vamos ter uma queda no fluxo da artéria mesentérica superior e uma diminuição já do fluxo na mucosa intestinal. Isso é uma coisa legal, já caiu na prova também. O intestino necrosa da mucosa para a serosa. Certo? Quer dizer, ele necrosa de dentro para fora. Então, às vezes, ele está já necrosado a mucosa, mas a camada muscular ainda não necrosou. Bom, a hipoperfusão do trato gastrointestinal leva a uma redução do fluxo sanguíneo. Tá? Principalmente abaixo de 40. Quando a pressão intraabdominal está em torno de 40 milímetros de mercúrio, o tronco celíaco vai ter o fluxo dele reduzido para 43%. E a mesentérica superior para 69%. O que eu estou querendo dizer? Se está aumentando a pressão intraabdominal, está diminuindo a perfusão da célula intestinal. E é exatamente onde a gente operou. Certo? Bom, existem algumas situações que aumentam a pressão intraabdominal. Isso aqui caiu em prova também. Caiu bem essa aqui de retroperitônio. Tá? O pessoal às vezes se confunde um pouco. Então são coisas que causam pancreatite, um hematoma retroperitoneal de várias causas, inclusive traumático, um aneurisma de aorta roto, tamponado, edema de vísceras. Tá? Algumas vísceras retroperitoneais. Principalmente o rim. Intraperitoneal. Hemorragia intraperitoneal, aneurisma roto, obstrução de intestino, que vai ter distensão gasosa das alças, trombose venosa mesentérica e pneumo peritônio. Tá? São coisas que vão aumentar a pressão intraabdominal. Tá? Causas parietais, queimadura, isso o quê? A parede abdominal perdeu elasticidade. Queimadura é a campeã disso daí. Tá? Uma hernia incisional muito gigante, uso de PASG. Né? PASG é aquela meia, que não é bem uma meia, parece uma calça que você veste e tem vários segmentos para insuflar. Todo mundo já viu PASG aqui? Sabe o que é? Usa em trauma, principalmente em trauma de bacia. Né? Você vai usar, não é aula aqui, mas vou falar, você tem trauma de bacia, às vezes você tem sangramentos incoercíveis na região da bacia. Né? Principalmente a nível pré-hospitalar, o PASG é uma ótima opção. Porque como você não consegue fazer parar aquele sangramento, você tenta fazer um manguito do abdômen para baixo. Como não dá para a gente passar uma tripa de mico aqui e amarrar o cara para baixo, inventaram esse negócio chamado PASG, que é que nem uma calça, que ela é inflável. Tem vários segmentos para você inflar. Não é com a boca que você vai fazer isso. Tem uma bombinha para você encher. Aí você vai inflando essa calça de baixo para cima. Com isso você tira o sangue do território inferior e leva para território superior. E conforme você insufla, você praticamente como se fosse mesmo um manguito. Você amarra o cara da cintura para baixo. Só que isso leva ao aumento da pressão intraabdominal. Tem uma série de repercussões hemodinâmicas que não é tema aqui da aula. Mas o PASG é uma das causas. E a síntese da parede com tensão. Né? Então isso aí, toda vez que você pega aquela parede que não quer fechar, você já está ali prevendo as complicações do aumento da pressão intraabdominal. Aquela cirurgia que você deixa as alças intestinais muito tempo expostas, muito tempo para fora da cavidade, vai dando aquele edema de alça intestinal, que depois fica o residente empurrando com a compressa para dentro, e se Deus quiser não esquece a compressa lá dentro, nem a sapata, que já aconteceu também, raio-x lindo assim, um raio-x pós-operatório com uma sapata. Né? E depois sai na televisão que esqueceu uma tesoura, vocês já viram isso? Né? Sempre fala assim, o médico esqueceu a tesoura, daí mostra o raio-x, nunca é tesoura, sempre é um Kelly, alguma outra coisa assim, mas
O médico esqueceu a tesoura. Bom, então são causas de aumento. Outras causas de aumento da pressão abdominal, mas que são mais crônicas. Essas costumam não dar problemas assim de repercussão hemodinâmica imediata. Obesidade, ascite tensa, tumor retroperitoneal e gravidez. Tá? Bom, vamos entender isso aqui. A gente vai ter uma situação onde teve hipertensão intraabdominal. Vamos começar olhando aqui. Isso daí leva a uma diminuição da perfusão intestinal. Essa diminuição da perfusão vai levar a uma isquemia. A isquemia vai causar a lesão dos tecidos intraabdominais e isso vai levar a edema. E o edema volta a aumentar a pressão intraabdominal. Então você entra num círculo vicioso que, se você não quebrar de alguma maneira, diminuindo a pressão intraabdominal, esse paciente vai evoluir para necrose intestinal. Tá? Que muitas vezes não é de origem vascular. O cara não tem uma obstrução arterial, o que ele tem é uma hipertensão intraabdominal. Tá? Bom, quais são as repercussões que o aumento da pressão abdominal vai ter? Então, que a síndrome de aumento da pressão abdominal vai dar. Tem as pulmonares. Se você tiver uma pressão intraabdominal entre 16 e 30, você já vai aumentar o risco de atelectasia e você vai ter uma diminuição do fluxo capilar pulmonar. Tá? Isso vai levar a um aumento do CO2. Isso foi o que mais caiu desse assunto em prova. Tá? Aumenta o CO2, aumenta a PCO2 do paciente. Tá? Vai ter repercussões cardiovasculares. Entre 16 e 30, você vai ter uma queda na pré-carga. Tá? Por quê? Diminui o retorno venoso. Tá? Você vai ter uma diminuição do débito cardíaco. O retorno venoso pode diminuir ou aumentar nas fases iniciais, mas conforme a doença evolui, diminui o retorno venoso. Tá? Vai ter uma queda no débito cardíaco e um aumento da resistência vascular periférica. Tá bom? Repercussões renais. Você vai ter entre 16, oligúria. Em torno de 30, anúria. Para a perfusão renal. Tá? Você vai ter um aumento da resistência vascular renal com diminuição do ritmo de filtração glomerular. Certo? Todas essas coisas aí caem em prova desse jeito, esses palavrão difícil para o cirurgião entender. Certo? Mas com um pouquinho de força a gente acerta. Síndrome compartimental renal. Já caiu com esse nome. Tá? O que é isso daí? O rim não consegue ter perfusão por aumento da pressão intraabdominal. Bom, vai ter algumas repercussões sobre o próprio trato digestivo. Redução do fluxo sanguíneo esplâncnico, uma hipertensão venosa mesentérica, tá? Com translocação bacteriana. Ok? Bom, na parede abdominal vai ter uma repercussão bastante deletéria. Se você vê que vai ter uma redução da perfusão do fluxo, da pressão de perfusão do músculo reto abdominal. Tá? E é importante, a maioria das vezes em cirurgia de urgência, isso aqui geralmente é complicação de cirurgia de urgência, a gente faz aquela incisão mediana. Né? Então a gente precisa do músculo, ou uma mediana ou uma paramediana. Tá? Então em torno de 10, a perfusão já cai para 85%. Em torno de 40, a perfusão é 20%, ou seja, esse músculo está isquêmico. Tá? Isso vai levar à deiscência da parede. Tá? Então, o retardo no tratamento, nós vamos falar sobre o diagnóstico, mas o retardo do tratamento dessa hipertensão intraabdominal vai causar a deiscência muito mais difícil de você tratar do que se você optar por abrir mesmo e fazer uma peritoneostomia. Tá? Bom, vamos classificar em níveis então. Grau 1 é até 15. Grau 2 é até 25. Grau 3 até 35 e grau 4 acima de 35. Tá? Milímetros de mercúrio. Tem que decorar isso aí, mas a gente vai ver melhor o que a gente faz em cada situação. Então aqui nós temos esse algoritmo. Tá? Então, primeiro, você tem que identificar quais são os pacientes de risco. E pacientes que vão ter um risco maior de síndrome compartimental abdominal. Os politraumatizados são um grupo de maior risco. Os pacientes que tiveram laparotomia em trauma para controle de danos, aquela que você refez, quer dizer, você já operou, teve uma hemorragia, daí no dia seguinte você vai reoperar, esse cara vai estar com um baita edema de alça. A hora que você abre de novo, pula tudo para fora. Pacientes com hemorragia do reto peritônio, ruptura do aneurisma de aorta, pacientes com ascite volumosa. Esses pacientes, você vai tentar identificar esses 4 sinais aqui. Se você achar 2 deles, você segue no algoritmo. Um deles qual que é? É o PIP do ventilador lá do seu paciente, maior que 35. Sinal de que tem alguma coisa obstruindo. Tá? Se não for broncoespasmo, né, pode ser aumento da pressão abdominal. PO2, essa relação da PO2, FiO2 menor que 150. Graças a Deus isso nunca caiu, mas existe. Tá no livro. Diurese menor que 30. Tá? E abdômen rígido ou tenso. Agora, se você tiver 2 desses sinais, você segue para a próxima fase, que é medir a pressão intraabdominal. O jeito mais simples de fazer isso é através da bexiga, do catéter vesical. Tá? Você mede pelo catéter vesical. Se tiver menor que 15, você vai fazer o quê? Continuar controlando esse paciente,
vai deixar ele bem hidratado, bem perfundido, sonda nasogástrica, vai fazer tudo para que esse edema intestinal diminua. Se tiver menor que 25, vai continuar com essa reposição, manter a monitorização, ou seja, grau 1 e 2, o tratamento é expectante. Grau 3 e 4, você deve fazer a descompressão. Sendo que no grau 4, geralmente, tem algo mais errado ali. Quer dizer, esses pacientes que têm maior que 35, a chance de ter necrose de alça é muito grande. Então eu já vi muito cirurgião que nessa hora aqui não abriu, né, ficou segurando, porque é uma situação trágica para o cirurgião. Você vai abrir, vai ficar aquelas tripas tudo para fora, né, o paciente vai ficar dias na UTI com aquela coisa horrível, né, e então o cirurgião às vezes evita muito fazer o que deveria aqui, que é abrir esse peritônio. Aí, quando está nesse nível aqui e o paciente está morrendo, não é de pneumonia. Tá? Ele está morrendo porque apodreceu uma alça intestinal dentro da barriga dele. Tá? Então aqui você tem que reabrir e já procurar onde está o problema. Tá? Então isso aqui é um exemplo de como você pode contornar um pouco a situação. Quer dizer, você abre a cavidade e você pode usar, tem diversos materiais, desde saco de soro, que já usaram também, tem próteses, tem uma série de coisas que você vai fazer. Mas o importante é aumentar o espaço da cavidade peritoneal para você ter menor pressão intraabdominal. E o servidor 192.168.01 requer o nome do usuário. Obrigado. Vamos lá. As opções terapêuticas, então. A peritoneostomia profilática, a laparotomia descompressiva, drenagem percutânea, que é péssima opção. Tá? Não pensem nisso. Agora, em algumas situações dá para fazer. Você pode drenar, por exemplo, um abscesso retoperitoneal guiado por tomografia. Tá? E a escarotomia, porque se for uma síndrome tá difícil hoje. Uma síndrome compartimental abdominal por origem de problema de parede, tipo queimou a parede, né? Se você fizer uma escarotomia, já abre e já resolve. Tá? Queimadura de 3º grau. Vamos lá. Quais são as complicações de você fazer uma laparotomia descompressiva nesses pacientes? Ter hipovolemia de descompressão, quer dizer, aquele tecido estava todo comprimido lá. A hora que você abre, vaza um monte de água para o intersticial e o paciente choca. Então, você tem que dar mais volume para o seu paciente depois que você abrir. Tá? E tem a síndrome de reperfusão, quer dizer, toda aquela isquemia, gerando todos aqueles produtos de isquemia que estava sem circular, porque estava tudo parado lá dentro. Na hora que você abre, vai tudo. Então, é muito comum bactéria, o paciente fazer bacteremia, chocar, logo no período que você faz isso. Então, a hora que você for fazer isso, você já tem que estar preparado com as suas drogas vasoativas, você já tem que estar ali com um catéter central, tudo certinho para você tratar o melhor possível as complicações. Bom, eu falei essa segunda parte da aula, era mais rapidinho, o que eu quero agora é discutir questões com você. E vamos com calma aqui nas questões, que todas aqui foram escolhidas para mostrar pegadinhas. Tá? Uma coisa que eu falei para vocês, na fase que vocês estão, acho que eu não falei isso online, né? Eu falei isso só naquele intervalinho para vocês. Vocês estão numa fase em que resumir o Cécio não é uma boa ideia. Tá? A não ser que você queira dormir. Né? Quer dizer, então, o tempo e o esforço que você vai gastar para ficar resumindo capítulos de livro-texto, né, para a prova não é uma boa ideia. Para o seu aprendizado ao longo da vida, ler livros grandes é muito bom, porque você vai estar ali vai aumentar a sua cultura médica. Mas, para a prova, gente, se o objetivo é passar de qualquer jeito nessa maldita prova, agora é hora de estudar a questão. Tá? Nós já estamos indo para o 2º semestre, a coisa aqui já está complicada para vocês, assim, né, do ponto de vista de aprender aquilo que vocês ainda não sabem. Então, é legal responder questão. Responder questão sozinho funciona, né? Mas isso rende pouco, tá? Se você puder montar... Perdão, é gripe suína. Se você puder montar... É gripe suíno, né? Se você puder montar um grupo de questões, um grupo de estudo, com questão é melhor. Não pode ser um grupo muito grande, né? Senão vira Sex in the City, né? O pessoal esquece do negócio. Eu já tinha um amigo que ele ia responder questão comigo com cerveja. Levava um engradado. Na segunda vez, eu fui bonzinho. Na segunda vez, eu falei, não dá mais para estudar com esse. Quer dizer, para tomar cerveja é bom, mas para estudar, não. Então, um grupo pequeno. Eu recomendo, assim, pelo menos a gente tem sempre visto que funciona melhor com até 5 pessoas. Tá? Vai depender das pessoas, claro, mas às vezes uma pessoa já melhora bastante o rendimento. Por quê? Por que melhora o rendimento? Se tiver uma questão que você não sabe, quer dizer, aquela questão ali você não sabe a resposta. Se o outro cara souber, você economizou meia hora de livro. Tá? Meia hora de livro, meia hora de internet ali tentando achar a resposta. Tá? Quer dizer, o cara fala, a resposta é B por causa disso, e não é C por causa daquilo. Tá certo, você está aprendendo de orelhada. Isso é perigoso em medicina. Mas, nesse atual momento em que vocês estão, o objetivo é passar na prova, certo? Então, rende mais um estudo em grupo.
tá bom? Quer dizer, você vai conseguir cobrir uma quantidade maior de questões se você estiver em grupo, tá bom? Quer dizer, você não pode passar por uma questão e ficar sem saber por que ela está errada. Você tem que entender aquela questão para você acertar quando cair na prova, tá? Os temas são muito repetitivos mesmo, tá? Quer dizer, não tem muito mais o que perguntar de novidade. Eles tentam confundir em cima do mesmo assunto. Então, se você entender a questão, vai bem, certo? Estudo, grupo de estudo funciona, tá legal? Pegar preferência por resumos, apostilas, coisas que você consiga. Outra coisa interessante do grupo, sem mocó no grupo, gente, tá? Quer dizer, aliás, assim, a regra para você se dar bem num grupo é você ajudar o grupo, tá? Se o grupo inteiro fizer isso, esse grupo vai ser superior aos outros grupos. O ser humano é um egoísta, mesquinho, etc. Sempre tem um que vai esconder a prova que ele conseguiu de não sei aonde, vai esconder as questões que ele conseguiu sabe lá de aonde. Não faça isso. Libere todo o seu material para o seu grupo e espere isso deles. Se todo mundo fizer isso, o seu grupo vai ganhar dos outros grupos que não estão fazendo isso e são muitos, tá bom? Então, assim, todo o material é importante. Uma coisa que eu citei também para os alunos aqui no intervalo, né? Qualquer prova interessa, tá? Não tem prova que não serve. A prova do 3º ano de clínica médica de qualquer faculdade serve. Estuda essa prova, porque geralmente o examinador que fez aquela prova também faz a prova para o residente, tá? Geralmente é o mesmo assistente, às vezes é o mesmo preceptor. Então é ali que vocês têm que abordar, tá bom? Porque o tema é o mesmo. Tudo bem? Então, vamos partir para a caça às provas, a minha sugestão para vocês nesse 2º semestre. Tá? Bom, tá aí. Uma questãozinha para a gente discutir aqui. Qual a principal causa, na opinião de vocês, para desenvolvimento de delírio no pós-operatório? É o uso de propanolol? Não sei. Lembra que eu falei? Qual o assunto dessa questão? Delírio, certo? Simples, não dá para falar outra coisa. Delírio no pós-operatório. Então, quem fez essa questão? 2 alternativas. Ou foi um cirurgião, ou foi um psiquiatra. O psiquiatra entende de propanolol? Não. Tô brincando, mas a princípio, não. Soro fisiológico, o psiquiatra entende disso? Catéter urinário. Potássio. O psiquiatra sabe o que é potássio? Soro glicosado. Quer dizer, estamos na categoria aqui de uma questão de cirurgião. Bom, o cirurgião em relação ao psiquiatra nesse conhecimento médico vasto, não fica bravo comigo, é brincadeira, tá? Qual a coisa mais tosca aí? Catéter urinário? É essa a resposta. Tá? Não tenha dúvida. Quer dizer, o cara vê que está meio com sono, meio acordado, vamos agora brincar e entender a questão. Nível de consciência variando, ele está entre acordar e dormir, quer dizer, ele está com nível de consciência baixo. Então a percepção da realidade dele é alterada. Certo? Então aquela sondinha vesical ali vira um monstro que está atacando ele numa parte muito nobre. Então, é muito comum o cara arrancar, jogar na parede, aí dói, aquela coisa absurda. Tá? Então, catéter urinário é a principal causa de desenvolvimento de delírio. Tá? Claro que isso não é a causa orgânica, mas é relacionado a isso. Tudo bem? Acertem isso na prova. Paciente do sexo feminino, 57 anos. Dá entrada na emergência e é submetida a uma cirurgia abdominal. X. No 2º dia de pós-operatório, apresenta temperatura axilar de 38, frequência respiratória de 24 e a ausculta pulmonar observa-se murmúrio vesicular diminuído à esquerda. Qual o assunto da questão? Febre no pós-operatório. Quem fez? Provavelmente um cirurgião. Né? Tá aparecendo. Né? Só que tem umas coisas de clínico, é murmúrio vesicular à esquerda. Né? Pô, estou forçando. Né? Isso aí até qualquer cirurgião vai falar sobre isso aí. Mas tá fácil, né, o tema aí. Febre no 2º PO com alguma coisa no pulmão. Atelectasia, certo? Não dá para errar essa questão, gente. É uma questão altamente frequente. 99% dos alunos vão acertar. Por favor, não erre isso, que é aquelas que desclassificam se você errar. Tá? Então, o tratamento mais adequado para esse quadro é antibiótico, drenar o abscesso da parede, antibiótico contra Gram positivo, abrir a barriga ou fisioterapia respiratória, que é como a gente trata uma atelectasia. Essa é a resposta certa, a alternativa E, fisioterapia respiratória. Tá bom? Não vamos errar isso aí. Tudo bem? Tá bom esse ritmo assim? Dá para pegar e acompanhar as questões? Então vamos. Os exames pré-operatórios que devem ser solicitados para um paciente do sexo masculino de 49 anos, sem comorbidade, que será submetido eletivamente a uma cirurgia de pequeno porte, certo? Colecisté por vídeo. Tá bom? Então veja bem, 49 anos, homem, né? Um paciente.
Que exames a gente pede? Vamos lembrar. Creatinina, eletro e glicemia. É isso? Tem essa alternativa? Então tem sacanagem na questão. Desculpe pelo palavrão, mas aí tem armação. Então, essa questão é uma questão que foi muito questionada quando caiu. Porque a resposta certa não está aí. Mas está cheio de resposta errada. Vamos escolher aquela onde não tem nada errado. Tá? E aí, volto a falar para vocês sobre o hemograma. Na primeira, ó, eletro está certo, hemograma está certo? Não. Eletro está certo, glicemia está certo, hemograma está certo? Não. Prova de esforço, está errado. Raio-x de tórax, está errado. Eletrocardiograma, está certo. E o resto? Não sei, o cara esqueceu de digitar, mas essa é a resposta certa. Tá? E a outra aqui, hemograma, está errado, raio-x está errado. Então a resposta certa aqui no gabarito, e certa de Bauru, vocês estão puxando meu sotaque, é o eletrocardiograma, tá bom? Porque essa é, pelo menos de todas aí, a que não está errada, apesar de incompleta. Tá bom? Paciente de 65 anos, sem antecedentes mórbidos pessoais, é admitido no PS com fratura do colo de fêmur, ocorrida há 48 horas devido a uma queda. Bom, essa quando caiu na minha residência eu já sabia até qual era a alternativa que eu tinha que responder. Mas tudo bem. 12 horas após, ou seja, 48 horas mais 12, me ajuda, eu sou cirurgião, 50, 60 horas, certo? Alteração do nível de consciência, entrando em coma, insuficiência respiratória aguda, tá? Com aparecimento de petecas nas conjuntivas oculares e tronco. Ele está dando um quadro clássico para vocês da patologia que causa. Pergunta-se qual é o diagnóstico mais provável. Pode ser acidente vascular? Pode, mas é meio pouco provável no caso. Broncoaspiração do conteúdo gástrico. O que nesse enunciado te faz pensar que o cara broncoaspirou? Né? Não é possível. Né? Embolia gordurosa? Muito provavelmente a resposta certa. Né? Por quê? 48 horas mais 12, segundo para o terceiro dia. Terceiro para quarto dia, vamos começar a pensar em pulmão de choque. Lembra que a gente falou na outra aula? Né? Sétimo dia, vamos pensar em TEP. Primeiro dia, vamos pensar em trauma direto no pulmão. Certo? Então, resposta certa é embolia gordurosa. Podia ser uma endocardite? Podia. Muita gente marcou endocardite por causa dessas petecas, dessas coisas aí. Mas está esquecendo mais uma vez de olhar quem fez essa questão. Ou é um cirurgião ou um ortopedista que estuda muito. Certo? Então, é mais ou menos isso. E a telectasia pulmonar, não é o assunto dessa questão aqui, a febre no pós-operatório. Geralmente, quando cai a telectasia para o cirurgião, é febre no pós-operatório. Segundo a classificação de Cormack e Lehane, olha que delícia você cair essa na prova, se não foi no dia que eu dei a aula, né? Quanto à dificuldade de exposição da glote na laringoscopia direta, em um paciente grau 3, nós teríamos o quê? Resposta A, somente a epiglote visualizada, certo? Certo? Conseguiram responder? Então tá bom. Quer que eu volte lá para o slide? Vai uns 30 slides para trás. Vamos lá. Não vai dar, não é essa aula. Depois a gente põe de novo o slide, para vocês lembrarem. Tá? Resposta A. Essa eu não falei na aula. O nervo periférico que mais frequentemente sofre lesão no transoperatório por posicionamento incorreto do paciente durante a cirurgia é... Nós estamos falando de incidência aqui. Como é que um cara geralmente fica em cirurgia? Bom, primeiro, qual a cirurgia que mais existe? Qual que é a cirurgia que mais é feita? Né? De que parte do corpo as pessoas são mais operadas? Abdominal, né? A cirurgia abdominal é por isso que cirurgião geral existe bastante. Isso é que nem pipoca. Usa roupa branca, baratinho, tem em qualquer esquina. Né? Quer dizer, isso é cirurgião abdominal. Fica naquela posição assim, né? Daí, geralmente, quando o cara é gordinho, você manda o R1, se não tiver nenhum interno, ou alguém menos qualificado ainda, segurar a válvula. Né? Daí você está ali operando, o cara está segurando a válvula e o cirurgião precisa operar. Então esse traste que está segurando a válvula, geralmente o R1 ou interno, ele é empurrado pelo cirurgião para parar de atrapalhar, geralmente de uma maneira muito delicada. O cirurgião chega e começa a dar uns coices no cara para ele ir para lá, e o cara vai indo, e o braço do paciente vai abrindo. Né? Até que depois no pós-operatório o nosso paciente acorda com um problema no nervo ulnar. Tá? Então esse é o nervo mais lesado. Tá? Geralmente paresias, parestesias, muitas vezes reversíveis, mas algumas vezes com sequela. Tá? Então é muito importante, isso é uma coisa que o anestesista tem que prestar atenção, mas você também como cirurgião, prestar muita atenção. Né? Na hora ali do estresse da cirurgia, está sangrando, você já xingou todo mundo na sala, não sobrou mais ninguém para você agredir, você às vezes está agredindo o ombro do paciente também. Tá bom? Vamos lá. Qual das seguintes informações prestadas pelo doente devem ser consideradas como motivo de maior preocupação, ou seja, disso que está embaixo, aquilo que mais preocupa, por refletir risco de vida na vigência de uma cirurgia e anestesia geral?
Também não falei na aula, mas é uma coisa importante. Né? Ter um antecedente de espasmo das vias aéreas por tiopental sódico. Bom, usa outra coisa, certo? Então esse não é, com certeza, o pior. Ser asmático. Eu dei uma aula aqui sobre asma em cirurgia, dizendo que era a pior coisa do mundo? Não. Certo? Vocês assistiram uma aula dessa na faculdade, dizendo não opere asmático, senão ele vai morrer? Então, também é uma alternativa esquisita. Teve infarto há 4 meses. Eu ia ficar bastante preocupado com isso aí. Coloca essa como provável resposta certa. Ser epilético e apresentar crises convulsivas frequentes. Pô, você vai chumbar o cara e dar curare para ele. O que isso aumenta de risco para ele ali? Nada. É dependente de cocaína. Também, apesar de não ser bom para o cara, também não tem nada a ver com o risco cirúrgico extremamente aumentado. Então, por eliminação, eu acertaria essa questão e marcaria infarto no miocárdio a menos de 4 meses. Porém, para vocês saberem, estatisticamente, infarto do miocárdio a menos de 6 meses é um fator preditivo de alto risco de complicações cardíacas no pós-operatório. Tá? Então, assim, os próprios anestesistas falam tudo para você suspender cirurgias em menos de 4 meses após o infarto, menos de 6 meses. Tá? Depois de 6 meses, você começa a ter recanalização, circulação periférica mais abundante. Não é nenhuma maravilha, não. Mas diminui já o risco de novo infarto no pós-operatório. Tá bom? Estão acompanhando? Então vamos. Em relação à suspensão do cigarro, que bom que eu falei hoje, né? Então, cai na prova. Né? Em relação à suspensão do cigarro no pré-operatório de um paciente tabagista, podemos afirmar exceto. Essas são as questões que mais me dão medo, essa do exceto. Né? Porque você tem que achar no meio de um monte de coisa certa qual que está errada. Às vezes é fácil. Não traz nenhum benefício, toda vez que tiver nenhum, toda vez que tiver nunca, e toda vez que tiver escrito sempre, sempre, nunca é o certo. Tá? Gostaram do jeito que eu falei? Confundiu a cabeça? Mas geralmente em medicina não existe sempre e nunca. Certo? Ou vocês preferirem, nunca sempre certo é nunca a resposta certa. Gostaram? Eu adoro ficar confundindo isso aí. Mas não existe nunca nem sempre em medicina, certo? Então, toda vez que você olhar numa alternativa nunca e sempre, deve ser a errada. Não traz nenhum benefício se for feito entre 12 e 24 horas antes da cirurgia. Traz ou não traz, gente? Traz um benefício. Lembra que eu citei para vocês? Que é a diminuição da carboxihemoglobina. Né? Então você vai ter menos isquemia, menos déficit de oxigenação dos tecidos. Então traz sim benefício. Essa é a resposta errada. Mas vamos ver as outras. Melhora o transporte mucociliar algumas semanas após a interrupção do cigarro. Pô, ele não falou quantas, mas a gente sabe que tem que ser 8. Certo? Se feita 8 semanas antes da cirurgia, diminui a incidência de complicações respiratórias. É verdade. Tá? Para alguns pacientes, a interrupção do cigarro entre 1 a 2 dias antes da cirurgia pode trazer mais problemas do que benefícios. É verdade. Tá? Então, resposta errada, alternativa A. Certo? Questão do ano passado, aí, ó, desse ano, desculpa. Mulher, 45 anos de idade, com diagnóstico de cirrose. Queixava-se de dor abdominal e tem indicação para colicistectomia. Ele não está discutindo a indicação. Está dizendo para você que tem que operar. Apresenta alterações em coagulograma e está indicada a transfusão de plasma fresco para minimizar os riscos de sangramento cirúrgico. Mais uma vez, ele não está discutindo com você. Ele está dizendo que tem que operar e que você vai dar plasma fresco. O melhor momento para fazer isso é quando? 24 horas antes da cirurgia? 12 horas antes da cirurgia, no momento de ir para o centro cirúrgico ou após a cirurgia. Bom, a besteira é fácil de ver, alternativa D. Não. Né? A gente está com medo que vai sangrar no intraoperatório, não adianta dar para ele plasma depois de operar. Tá? Mas o momento ideal é no momento de ir para o centro cirúrgico. Tá bom? Vamos lá. Dorival, informação importantíssima saber o nome do paciente. Dorival, de 68 anos, em pré-operatório de carcinoma bem diferenciado, localizado no colo esquerdo. História de uma colonoscopia há 10 anos com remoção de polipo de 1 centímetro de diâmetro. Seu irmão mais velho foi operado de câncer do colo aos 80 anos. Até eu já acho que é um tumor familiar, né? Eu já começo a pensar essas coisas. Mas daí depois a questão volta ao normal. Isso é só para você se confundir. Tem história prévia de trombose venosa profunda fêmuro-poplítea direita há 10 anos, após fratura de ossos da perna e imobilização com o aparelho engessado. O ecodoppler venoso recente mostra total recanalização do sistema venoso profundo direito, com discreto refluxo na veia femoral superficial. A pergunta: a heparina de baixo peso molecular deverá ser utilizada em dose, ou seja, graças a Deus ele já te respondeu que o assunto da questão é a heparina, né, problemas de coagulação, risco de trombose,
Tá? Ele já disse que você vai dar heparina e ele está perguntando para você de que jeito. Nós vamos fazer profilaticamente, quer dizer, nós vamos dar a dose profilática, ou nós vamos dar terapêutica. Esse cara está com trombose agora? Não, certo? Ele só tem um risco aumentado de desenvolver. Então, tem que ser profilático. Após a cirurgia, e vamos manter por 24 horas? É uma boa resposta. Deixa essa aqui. Plena. Nós temos que entrar com a heparina plena para ele. Bom, baboseira, né? Mas vamos ler. 12 horas antes do procedimento cirúrgico e até a alta. Quer dizer, vamos tuchar a heparina a ele durante a cirurgia. Não. Plena, 12 horas após o procedimento cirúrgico. A gente espera passar a cirurgia para não sangrar. Depois de 12 horas a gente tucha a heparina em alta dose. Não, também não. Profilática, 12 horas antes do procedimento cirúrgico e a cada 24 horas até a deambulação. Essa também está muito parecida com a certa. Qual que é a pegadinha? Heparina de baixo peso molecular. Nós estamos falando aqui do famoso Clexane, certo? E os protocolos mostram que você deve entrar antes nos pacientes de risco. Tá bom? Então você vai entrar em dose profilática, aquela dose baixinha, 12 horas antes da cirurgia, opera o cara e depois a cada 24 horas você vai repetindo. Tá bom? Então a resposta mais certa é a D de dado. Tá? Mas se você não soubesse nada do assunto, dá para chutar entre essas duas, né? Com relação ao processo de coagulação no período transoperatório, ou seja, durante a cirurgia, podemos afirmar que a aspirina interfere com o quê? Com a formação das plaquetas durante a cirurgia. Isso é importante. Quantas plaquetas vão nascer durante o ato cirúrgico? Não. Né? Produção do fator 8, uma pergunta que o clínico talvez responda, mas pense você é cirurgião. A função da plaqueta, adorei. Cirurgião ia marcar isso, com certeza. Né? Ou a destruição do coágulo. Não, também não. Então, você ficaria entre essas duas aqui, né? Mas com certeza a aspirina age na adesão plaquetária, na função plaquetária. Tá? Então a resposta certa aí é C. Tá bom? Tudo bem? Cabe mais coisa na cabeça ou cansou o cérebro já? Vamos, gente. Daqui a pouco é hora do almoço, o Robson já está acabando. Vamos tranquilo. Otacílio. Mais uma vez o nome, importante, né? Para você perder tempo lendo a questão. Tem 50 anos. Indicação de nefrectomia direita, por apresentar um cálculo coraliforme extremamente grande. Apresenta como comorbidades hipertensão arterial moderada e miocardiopatia pós-infarto do miocárdio. Por essa razão faz uso contínuo de clopidogrel. Dá vontade de se matar, né, na hora que você lê um negócio desse anunciado, né? Ainda bem que hoje a gente conversou sobre clopidogrel. Como antiagregante plaquetário. Com o objetivo de reduzir o risco de hematoma da ferida operatória, o Otacílio deve ser orientado a interromper esse medicamento antes da cirurgia por um tempo mínimo em dias de... Cara, dá vontade de matar o cretino que escreveu a questão, não é? Mas, lembre que o clopidogrel, daqueles que eu mostrei dos antiagregantes plaquetários, era aquele que tinha maior tempo para passar. Perdia só para a ticlodipina, que era 14 dias, lembra? Ticlodipina era 14, o clopidogrel era 7. Né? 6, 7. Aí você vai ficar na dúvida aqui se você marca 6 ou 8. 6 a 7. Né? Só que assim, poxa, dá para esperar, não dá? 8. Tudo bem? Fácil responder essa questão. Tudo bem? Resposta certa, 8. Clopidogrel. Certo? Nome bonito de falar, né? Isso é que nem bretílio, né? Que agora já não usa tanto. Mas na época que eu fiz faculdade, já faz algum tempo, a única vez que eu vi dar bretílio foi pro ET. Também vocês não lembram do ET, né? Então tá bom. O ET, quando ele morre no filme, os caras salvam ele com bretílio. Impressionante. Alguns pacientes candidatos à cirurgia eletiva usam medicamentos que podem prejudicar o bom andamento das ações anestésicas e intraoperatórias, levando a complicações. Em relação às recomendações pré-operatórias para esses pacientes, é correto afirmar que no período que antecede a cirurgia, olha que questão complicada para quem não assistiu a aula hoje, por isso que é legal dar uma lidinha nesse assunto antes da prova. Deve ser suspenso beta-bloqueador? Não. Deve ser suspenso os antiparkinsonianos? Não. Deve ser suspenso o uso de antihipertensivo? Não. Não há pressa em reintroduzi-los no pós-operatório? Não. Certo? Não há necessidade de suspender os cumarínicos, o varfarin? Há necessidade de suspender e trocá-los, né, dias antes, né, 7 dias, de preferência até 14 se puder, substitui ali por uma heparina, né, vai fazendo um Clexane nesse paciente, deixando ele prontinho para a cirurgia. Não vai tirar só, você tem que substituir. Lembra que eu falei? Se ele estava tomando, ele tem um motivo, né? Ele vai chegar no dia da cirurgia infartado para você.
Deve ser suspenso o uso de ácido acetil salicílico de 7 a 10 dias antes da cirurgia? Joia, é o tempo para formar novas plaquetas, certo? Então essa é a resposta certa, é a alternativa E. Tudo bem? Todo mundo conseguiu responder essa sozinho, sem a minha ajuda aqui ou não? Né? E na aula eu falei isso daí, mas vamos ver se a gente consegue guardar, porque é bastante coisa para confundir. Né? Perdão. Qual dos medicamentos abaixo deve ser suspenso 3 dias antes da operação? Beta-bloqueador, tem que suspender? Não. Antihipertensivo, tem que suspender? Não. Anticonvulsivante, tem que suspender? Não. Aspirina, tem que suspender? Tem. Quanto tempo antes? E agora? Aí tem um negócio embaixo aí que eu sempre achei que era BO, é medicamento BO. Né? A gente usa pouco. Ginkgo biloba. Ginkgo biloba não é BO, né? Isso já está bem provado que ele tem efeito terapêutico. E é um medicamento herbáceo. Olha, eu sou preconceituoso, não vou marcar isso aí, porque eu odeio medicamento herbáceo, é isso? Ainda mais eu que sou cirurgião. Mas a resposta certa é essa. Ginkgo biloba é um antiagregante plaquetário, tá? Que tem atuação de mais ou menos 3 dias, tá? E um dos benefícios terapêuticos dele, aquele vozinho esclerosado que vive tendo micro AVCs de repetição, uma das teorias para explicar por que o ginkgo biloba melhora a memória do vozinho, etc. É isso aqui, tá? Então, uma das teorias. Então, a resposta certa aqui é ginkgo biloba. Eu queria ver o cirurgião que ia marcar isso no dia da prova, mas é a resposta certa aqui, tá bom? Então, aqui está a explicação para quem quiser ler, tá? É tudo que eu falei aqui. Né? Tem uma meia-vida aproximada de 6 horas. Né? Não há estudos que comprovam, eu falei 3 dias a 6 horas, não há estudos que comprovam aumento de hemorragia com o seu uso, porém, o pessoal sugere não usar. Tá? Vamos lá, está acabando. Mulher de 38 anos. Mulher de 38 anos submetida a colicistectomia eletiva. Então quer dizer que ela estava bem, que foi feito todos os exames pré-operatórios, tá? E que ela tinha um asa 1. Tudo bem? Inicialmente através de laparoscopia, que foi convertida para laparotomia. Quer dizer que houve alguma tigrada no intraoperatório ou uma dificuldade técnica muito grande. Devido à dificuldade técnica, sempre é, né? Apresenta no primeiro dia de pós-operatório febre de 37,8. Febre pediátrica, né? Febre muito alta. Eu acordo o pediatra às 3 da manhã. Está com febre. Quanto? 37,2. Mas isso não é febre, é acima de 37,5. Não, mas antes estava com 37,1 e eu medi meia hora. Antes era 37, está subindo. Né? Se já pegaram, sei que vai ser pediatra, vai passar por isso, cara. O nego te liga às 3 da manhã, ó, vai fazer febre. Mas não fez ainda? Não, vai fazer. Eu medi, ó, estava com 36,9, agora foi para 37,1 e agora está com 37,2. Vai fazer febre. Né? Vai te ligar antes da febre. Causa mais provável da febre é no primeiro dia de pós-operatório de uma cirurgia complicada. Certo? Atelectasia, provavelmente certa. Vamos ver se não tem outra. Certo? Tromboflebite dos membros inferiores. Não, isso é tardio. Deiscência da incisão cirúrgica. Tardio, a não ser que o cara não saiba operar. Né? Não é para ter deiscência no primeiro PO. Coliperitônio. Pode ser uma causa. Bilis na barriga. Cirurgia difícil, o cara converteu. Mas é frequente isso? Bastante infrequente, certo? Então a causa mais provável é essa? Não sei. Coloca entre essas duas aqui. Abscesso intracavitário, não deu tempo ainda. Eu na prova, fiquei na dúvida quando eu vi essa questão a primeira vez. Eu na prova marcaria A, porque é muito mais frequente a telectasia. Tá? Sem falar que nós fizemos uma incisão subcostal nessa mulher. Ela está com dor no pós-operatório. Tá? Então, eu marcaria a telectasia, mas poderia ser o coliperitônio, tá bom? Só que a febre do coliperitônio costuma ser até um pouco mais perdão, tardia. A resposta certa do gabarito foi A também, tá? Mas eu concordo que há discussão nessa questão, tá bom? Um paciente operado de cirurgia abdominal, tem espaço para mais questão? Tá sendo produtivo assim? Estão gostando? Eu acho que questão é bom para a gente ver onde a gente usa aquilo que a gente aprendeu na aula, tá? Um paciente operado de cirurgia abdominal apresenta no 7º dia de pós-operatório febre de 38 graus e meio. 7º PO. Febre no 7º PO. Não havia infecção pré-existente e a operação transcorreu sem problemas. O local provável da infecção, então cuidado com a pegadinha que está no enunciado. Tá? Febre no 7º PO, a gente tem que pensar em quê? Em deiscência. Certo? Só que olha com as dicas que ele está te dando aí dentro.
Não havia infecção pré-existente e a operação transcorreu sem problemas. Então, uma operação sem problemas, sem infecção prévia, o risco de deiscência é baixo. Não é zero, mas é baixo. Tá? Então, deiscência seria uma coisa que eu... Vamos pensar em local para tal problema no peritônio, certo? Vazou pus para o peritônio. Seria uma alternativa interessante. Eu colocaria o meu certinho aqui. Pulmão, não. Sétimo PO. Pode ser uma pneumonia, mas pouco provável. Trato urinário, não. 48 horas, lembra? Trato urinário. 48, terceiro dia. Ferida cirúrgica? Sim. Né? Abscesso de parede. Né? Abscesso da ferida cirúrgica. Ele não falou do exame físico, mas no exame físico provavelmente você veria. E é mais frequente ferida cirúrgica infectar do que num paciente super tranquilo evoluir com deiscência. Então a resposta certa aí é B, ferida cirúrgica. Mas com bastante vontade de marcar peritônio. Tá? Mas eu marcaria B também. Tá bom? De acordo? Foi o gabarito. Síndrome compartimental abdominal. Tudo aquelas coisas que eu falei, para quem nunca tinha ouvido, deve ter até assustado, né? Não sabia. Alguém aqui não sabia que essa doença existia? Não precisa ter vergonha, não. Há muito tempo, na época que eu fiz faculdade, não tinha aula disso aí, não. Tá? Era um negócio que o pessoal não falava. Hoje, por favor, é importante pensar nisso no pós-operatório. Eu já fiz várias vezes peritoneostomia. Síndrome compartimental abdominal é caracterizada pelo aumento da pressão intraabdominal, com repercussões sistêmicas, exceto, de baixo para cima, diminuição do retorno venoso. Aumento da pressão abdominal diminui o retorno venoso? Vai comprimir a cava, não vai? Então, boa resposta. Hipotensão arterial. Pode dar. Diminui o retorno venoso, pode dar hipotensão. Diminuição do débito urinário. Pode. A gente viu que pode dar até oligúria, né? Até anúria total. Pode necrosar o rim. Aumento da pressão inspiratória. Barriga muito grande, aumenta a pressão inspiratória. Faz sentido. Feijoada. Né? Hipocarbia, que é diminuir o gás carbônico. Não. Né? Dá hipocarbia no médico, né? Que fica... Vou ter que abrir. Né? Daí dá hipocarbia, né? Certo? Todo mundo aqui já brincou de respirar rápido quando era criança? Ninguém nunca fez isso? É mais fácil tomar um pileque, né? Vamos falar a verdade. Mas é o famoso síndrome de Pierre-Paquet. Já ouviram falar? Piripaque? Né? Pierre-Paquet? Qual das drogas abaixo não faz parte do quadro clínico da síndrome compartimental abdominal? A psiquiatra vai me internar no final da aula. Fala a verdade. Esse cara é louco. Os cirurgião todos são. Você já sabe disso. Qual das opções abaixo não faz parte do quadro clínico da síndrome compartimental abdominal? Diminuição da PVC. Faz parte? Pode fazer. Mas, geralmente, ela sobe. A PVC. Tá? Nas fases iniciais sobe. Mas ela pode cair. Ótimo, questões. Depois a gente vê. Aumento da pressão capilar pulmonar. Sim. Diminuição do retorno venoso. Sim. Aumento da pressão da traqueia. Sim. Diminuição da ventilação e perfusão renal. Apesar de estar escrito errado, acho que o cara quis dizer que o rim está mal perfundido. Tá? Isso aqui foi um erro de digitação que daria para anular a prova. Mas caiu assim. Mas a resposta errada mesmo é diminuição da PVC. Quer dizer, na maioria das vezes, ela vai subir na fase inicial. Depois ela cai quando o retorno venoso cair muito, quando o cara estiver morrendo. Mas inicialmente a PVC sobe, porque você está medindo no território superior. Certo? Então, essa é a resposta errada. A síndrome compartimental abdominal típica determina queda na pressão difícil. Queda na pressão das vias aéreas nos pacientes ventilados mecanicamente? Não, aumenta. Aumento da pressão intracraniana? Aumenta. Aumento do fluxo sanguíneo renal? Não. Estou falando bobagem? Não. Queda não. Aumento da pressão intracraniana, sim. Então essa é a resposta certa. Vamos ver aqui. Aumento do fluxo sanguíneo renal? Não, cai. Aumento do volume pulmonar total? Não, diminui. Manutenção do débito cardíaco? Não, geralmente cai. Então a resposta certa aqui é bola, aumento da pressão intracraniana. Tudo bem? Aqui, Belém do Pará. Tá? Muito bom viajar. Né? Espero que vocês viajem. Né? Esses cursinhos, aliás, me ajudam bastante a viajar bastante. Né? Uma vez eu fui dar aula lá em Belém do Pará. Isso aqui é o Rio Amazonas, não é o mar. Tá? Pra quem nunca viu, o Amazonas é assim, grande. Você não enxerga a outra margem. Né? Por uma hora de barco você começa a enxergar o outro lado. Mas daí você para de enxergar o lado de cá. E lá na beira do rio tem esse lugar aqui, que é muito bacana, chama Estação das Docas, onde você pode comer, né? Medicina é cultura gastronômica. Você pode comer o famoso pato no tucupi, que é isso aqui que vocês estão vendo. Tá? Muito gostoso. Deixa eu ver, tem umas questõezinhas aqui. Legal.
Não, bacana. Pergunta do Diógenes. Ceará. Presença de ruídos hidroaéreos. Vou ler aqui porque é legal, né? A dúvida dos outros pode ser a sua dúvida. Presença de ruídos hidroaéreos tem o mesmo valor da presença de flatos? Já ouvi dizer que a presença de flatos é um sinal mais sensível de que o intestino está funcionando. Veja bem, a palavra não é sensível. Estão pensando aqui em ilha dinâmica. Ele viu o slide lá do ilha dinâmico. Né? O flato, ele é uma evolução do ruído hidroaéreo. Quer dizer, o seu paciente vai primeiro ter ruídos, aí depois ele vai ter flatos e depois ele vai evacuar. Tá? Então, assim, se você quer ter confiabilidade de que seu paciente está saindo do ilho, eliminação de flatos é um sinal mais confiável do que ter ruídos hidroaéreos. Mesmo porque vocês que são mais novos, vocês têm muita dificuldade de perceber o que é um ruído hidroaéreo propulsivo, não propulsivo, metálico, um ruído hidroaéreo de espasmo. Quer dizer, isso depois que você... Garanto para você, isso é que nem carinha de pediatra. Né? Você que é pediatra, você vai aprender a olhar carinha de criança. Você já viram isso aí? Além de ter o livrinho de carinha que vocês vão comprar o dia que vocês tiverem filho para entender se o seu nenê está gostando ou não do que você faz para ele, o pediatra desenvolve aquele lance da carinha, de olhar para a criança e falar, vamos colher um líquor. Né? Medicina é arte, gente. Medicina não é só livro. Quer dizer, aprender a ser um bom médico é totalmente diferente disso que nós estamos fazendo aqui hoje, que é aprender a passar em prova. Tá? Então, a eliminação de flatos, eu confio muito mais nisso do que em ruído. Tá? Agora, com o tempo, você consegue ouvir o tipo de ruído que seu paciente tem. E eu, quando escuto um ruído propulsivo bom, eu já mando ver dieta, porque eu sei que esse paciente vai ficar bom. Tá? Mas o flato é mais confiável, sim. Mas não é sensível à palavra. Tá? Então, no slide eu falei 5 dias do clopidogrel e daí deu dúvida ali porque é 6. Né? Então, na verdade, assim, na bula do clopidogrel, e eu garanto mesmo que eu li isso ontem à noite antes de vir na aula, né, fala para suspender 7 dias. Tá? Agora, alguns livros falam em 5 dias o período de ação do clopidogrel. A verdade é o seguinte, até 5 dias você vai estar com esse paciente ainda com função plaquetária muito baixa. Né? Então fica imprevisível o resultado da sua cirurgia. O ideal, veja bem, o ideal é você suspender bem antes, você suspender 7 até 10 dias, se for possível antes, e reintroduzir o Clexane, fazer controle, ver como é que está. Porque esse paciente você estaria prevenindo alguma patologia, então você vai fazer o controle dele. Agora, realmente, ficou meio esquisito aqui, que eu falei 5 na aula e na questão eu falei 8. Né? Na bula é 7. Tá? Em livro tem escrito 5, não fui eu que escrevi o livro, tá? Tem questão que caiu 5 na prova e a resposta certa era 5. Tá? Mas na bula está escrito 7. Naquela questão ali, eu não teria dúvida em marcar 8, porque é um paciente que não teria nenhum malefício em esperar um pouco mais a cirurgia dele. Tá? Mas está atenta a Gislaine e tem razão em demonstrar isso aí. Mas afirmo que na bula do produto original, 7 dias. Tá bom? Por isso que eu marcaria 8 nessa questão também, não marcaria 6. Certo? Então, gente, eu estou aberto a mais questões aqui, não tenham dó não. Se tiver alguma coisa aí, pode perguntar. Tá? Se tiver dúvidas, eu fico sempre à disposição na internet. Pessoal que está assistindo o curso à distância, manda mesmo as questões. Se eu não puder responder hoje, eu respondo durante a semana. Tá? Tenho o maior prazer de responder questão. Manda questão que você não sabe, não precisa ser da minha aula. Tá? Sendo de cirurgia, pode mandar qualquer tema para mim que eu respondo para vocês. Tá bom? Um abraço, nos vemos à tarde com temas um pouco mais palatáveis, que é o abdômen agudo e apendicite. Tá bom?